O item 17 do nosso material didático, na página 27, vamos falar agora sobre Vladimir o Grande. O ano é 988 da era cristã. Bom, nós estamos estudando principalmente, o nosso alvo é a Igreja Anabatista, mas nós vamos vendo o que vai acontecendo com os outros ramos. Agora vamos falar da Igreja Católica Ortodoxa, aquela que estava em Constantinopla. Lembre-se que ela tem algumas diferenças para a Católica Romana. Ela aboliu a imagem de escultura. Acreditava no purgatório, como acredita até hoje, mas aboliu as imagens de escultura. Ok? Então, o que nós vamos falar agora vai ser da conversão ao catolicismo ortodoxo, que ele já estava separado do Papa. Não oficialmente, eles vão se separar oficialmente em cerca de 100 anos, mas nesse momento, cerca de 100 anos, não, desculpe, cerca de 50 anos, mas nesse momento eles já estão separados, doutrinariamente, porque eles não se submetiam mais ao Papa e não aceitavam determinadas doutrinas. Bom, o comentário diz: foi um rei pagão da região da Rússia. Bom, nós vimos que haviam anabatistas lá na Rússia, né? Os paulicianos. Ele se converteu ao catolicismo ortodoxo e iniciou uma perseguição a todos os religiosos discordantes. Fez uma forte campanha de conversão em toda a Rússia. Neste período, sabemos que as igrejas anabatistas, como os paulicianos e bogomilos, haviam fugido para a Rússia, ou seja, estavam fugindo, os paulicianos fugiram da Armênia e os bogomilos também fugiram ali da região da Bulgária, fugiram para a região da Rússia. Agora eles vão ter que começar a peregrinar, fugir para outra região. Eu normalmente tenho chamado, perdão, irmãos, eu tenho chamado as igrejas, a verdadeira igreja cristã, de anabatistas, mas o melhor nome para elas seria a Igreja Peregrina. Tanto que existe um livro escrito por um anabatista, já no século XIX, nós vamos estudar esse livro, o título dele é A Igreja Peregrina. Por quê? Porque os cristãos viviam peregrinando de um lugar para outro. Se eram descobertos, agora na Rússia, o rei se converteu. E quem é que tinha dominado a Rússia? Se você vê essa série dos vikings, você vai ver. Os vikings também dominaram a Rússia. Então a perseguição que os cristãos estão sofrendo nesse período, tanto na Rússia como na região ali da Dinamarca, são perseguição dos vikings, homens extremamente violentos que matavam com machadada. Ok? O comentário prossegue. Vladimir era descendente dos guerreiros vikings que dominaram a Rússia, e conhecendo a violência desse povo, podemos entender como foi violenta essa perseguição. Graças a essa perseguição, Vladimir foi beatificado pela Igreja Católica. Vladimir fez um acordo com o imperador católico de Constantinopla. Bom, citei um historiador aí para vocês, tá bom, que vai comentar sobre esse momento. Ele diz: em agosto de 987, Bardas Focas autoproclamou-se imperador e rebelou-se contra Constantinopla. No outono, os emissários de Basílio II, que era o atual imperador de Constantinopla, na última aula eu contei sobre ele para vocês, que ele havia também estabelecido uma perseguição aos paulicianos na Armênia, que na época fazia parte do Império Romano de Constantinopla, né? Então os emissários de Basílio II dirigiram-se para Kiev, rogando por uma aliança com o príncipe dos russos. Os russos eram inimigos dos romanos, mas mesmo assim Vladimir consentiu com o imperador deposto e formou uma aliança. Em troca,
Vladimir pediu a mão da irmã de Basílio, Ana Porfirogênita, o que era uma audácia aos olhos romanos, dado que as princesas da linhagem imperial não se casavam com os bárbaros, mesmo que fossem católicos. A mesma, por exemplo, já recebera a proposta de casamento com o filho de Otão I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, a qual foi recusada. Então você veja, haviam duas igrejas católicas, uma ligada ao Sacro Império Romano Germânico, que era de Roma, a outra ligada ao Império Romano do Oriente, como ainda se identificava, né, que estava em Constantinopla, tá bom? E ambas estavam envolvidas com o poder através de alianças políticas, né? A Igreja Católica Copta, que estava lá no Egito, ela, nesse período que o Egito era dominado pelos muçulmanos, ela se paganizou 110%, né? Eu digo porque, além de acreditar em purgatório e fazer invocação ao mundo dos mortos, ela adotou a oração dos antigos faraós, das pirâmides, do livro dos mortos do Antigo Egito, e pratica até hoje, né? É paganismo puro. Tá ok? Mas você percebe, olha, quem é que dirigia o Sacro Império Romano Germânico? Era um bárbaro. Então, o imperador romano de Constantinopla não tinha aceitado o casamento. E agora esse Basílio, né, da Rússia pede casamento, né? O comentário prossegue. Mas teve-se que abrir uma exceção, haja vista do momento no qual Constantinopla se encontrava. Ou seja, eles não gostavam de entregar a filha de um imperador romano para se casar com um bárbaro, fosse da Rússia ou do Sacro Império Romano Germânico. Só que eles estavam sendo atacados pelos muçulmanos e estavam perdendo muitos territórios. Ok? Então, eles precisavam de uma aliança de paz para eles fortalecerem e proteger esses territórios. Um tratado foi assinado pelo qual Vladimir haveria de enviar a Constantinopla 6.000 guerreiros dos povos varegues para aceitar o batismo em águas e comporem a guarda varegue a ser concedido à mão de Ana. Ou seja, eu vou conceder a mão da minha filha, mas você tem que mandar guerreiros para me ajudar. 6.000 guerreiros, e eles têm que aceitar o batismo. Veja o critério de conversão como simplesmente não existia dentro dos critérios cristãos. Eram alianças políticas. O comentário prossegue. Assim, através da guerra mundana, isso aqui é um historiador contando, não sou eu que estou contando, não. Através da guerra mundana, Deus dirigiu a entrada da Rússia no seio da Igreja de Constantinopla. Em 1º de agosto de 988, o grão-príncipe Vladimir aceitou o batismo sob o regime de Basílio e enviou o apoio militar ao Império Romano. Com o auxílio dos russos, os amotinados foram derrotados e Bardas Focas morto. Ou seja, aquele que estava querendo fazer uma revolta lá em Constantinopla, ele acabou morto. Então, a história desse Vladimir o Grande acaba entrando na história eclesiástica, a história de todas as igrejas, mostrando como o método de conversão deles era horrível. O cristianismo exige realmente fé, acreditar no sacrifício expiatório de Jesus, né? E para concluir, eu comento: as conversões ao catolicismo ocorriam sempre por acordo político. Essa era a regra, né? Infelizmente.